de muita importância para todos nós, um tema que é libertador, um tema que liberta você, nos liberta de grilhões, de prisões, de amarras, e que nos faz entender que nós somos o protagonista da nossa história. Claro que Deus está acima de tudo e no controle de todas as coisas, mas abaixo de Deus, nós somos o protagonista da nossa história. Então, quando você assume o papel de protagonista, você entende a autorresponsabilidade, e então você não vai se vitimizar e vai entender que você é o responsável ou a responsável para trilhar a sua jornada, trilhar o seu caminho e construir o seu futuro. Quando você assume o papel de coadjuvante, você é aquele que está sujeito a tudo o que a sociedade impõe a você, que os outros impõem a você, as limitações, as situações e tudo que a sociedade determina e limita para você fazer. Mas quando você assume o papel de coadjuvante, o papel de protagonista, você entende que você é responsável para construir um caminho de sucesso, de vitória na presença de Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Há um ditado que diz: todo mundo tem uma história triste. Quem concorda que isso é uma verdade? Sim ou não? Todo mundo tem uma história triste. Já diz a minha mãe, cada um sabe aonde o calo aperta. Ninguém pode julgar a história do outro dizendo que é menos triste do que a sua. Alguém pode dizer: eu sofri mais do que fulano, eu sofri mais do que ciclano. Não. Quem passou por aquela situação foi a pessoa, quem enfrentou a luta foi ela. Então cada um tem a sua história triste, sim ou não? Cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua dificuldade. Imagine comigo, se o mundo todo, porque já que vocês concordam comigo que todo mundo tem uma história triste, se o mundo todo decidisse paralisar, bloquear, ou ficar aprisionado por causa dessa história triste, como que seria a humanidade? Hoje nós não teríamos grandes homens e grandes mulheres de Deus que construíram um legado em meio a esta humanidade. Quantas histórias tristes você já ouviu falar por aí? Pessoas que foram abusadas sexualmente quando criança, pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que foram lançadas nas ruas, que foram maltratadas, que perderam o pai e a mãe precocemente, que enfrentaram grandes dificuldades. Ou melhor, posso perguntar a você essa manhã, imagine a sua história triste. E se você deixasse essa história triste paralisar o teu futuro, se você deixasse os teus traumas da infância, se você deixasse os problemas que você enfrentou até chegar aqui nesse momento agora, você não seria a pessoa que você é hoje. Então você decidiu olhar para frente e deixar as coisas do passado lá atrás, como a Bíblia diz: deixe as coisas do passado lá atrás, eis que eu faço nova todas as coisas. Então você decidiu ser o protagonista da tua história, olhar para frente com a força de Deus e com a ajuda do Espírito Santo, construir uma história de sucesso em nome do Senhor Jesus. Vivemos hoje em dia uma ideologia, uma teologia, em que as pessoas, elas querem culpar os seus insucessos, elas querem colocar uma culpa nos seus insucessos e se tornarem vítimas e utilizarem a vitimização, porque não assumiram o papel de protagonista da sua história. Então elas dizem: eu não consegui vencer na vida porque o meu pai não me ajudou, porque a minha mãe não me ajudou, porque eu não tive o apoio de alguém, eu não consigo desenvolver na igreja porque o bispo não me dá oportunidade, eu não consigo desenvolver na vida espiritual porque o pastor não me dá oportunidade, eu não consigo avançar por causa da minha igreja. Então sempre ela vai procurar uma questão, um X da questão, para colocar uma desculpa. Por isso que eu te disse, imagina se você colocasse desculpas, você não seria quem você é hoje, você não estaria onde você está hoje. Então devemos tirar as desculpas, assumir a responsabilidade e pedir a Deus força para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque nós não somos vitimistas, nós somos vencedores, e mais que vencedores para a glória de Deus. Alguém pode dizer amém aqui essa manhã?
Eu acredito fielmente que tudo é possível àquele que crê. Mas alguém acredita junto comigo aqui essa manhã? Eu acredito que alguém, que talvez as pessoas olhassem para essa pessoa e dissessem assim: esta daí está determinada ao fracasso, à derrota, não vai para lugar nenhum. Mas eu acredito que essa pessoa pode dar uma virada na sua vida, e aquele que está lá embaixo, fica lá em cima para a glória de Deus. Você acredita nisso, irmãos? Então eu acredito que todo ser humano é capaz. Eu não duvido de ninguém. Eu não duvido de ninguém. Se alguém disser para mim assim: bispo, eu vou fazer isso, eu acredito. Se alguém disser para mim: bispo, vai acontecer isso na minha vida, eu acredito. Eu não duvido de ninguém, porque eu acredito que tudo é possível àquele que crê. Então eu não acredito que o que está acontecendo agora na tua vida vai paralisar você, a não ser que você permita. Mas eu acredito que se você não permite, e se você assume a responsabilidade, aquilo que está acontecendo na tua vida agora vai servir de testemunho para a glória de Deus. Quem pode dizer amém essa manhã? A primeira coisa, não saindo do assunto, mas dentro do assunto, que eu acredito que um pastor, um homem que trabalha com pessoas, porque quando a gente fala, pastor trabalha com ovelhas, eu acho que tem alguns pastores que entendem que são ovelhas realmente que estão no pasto, né? Pela forma que eles se comportam e pela forma que eles conduzem o rebanho. Quando fala ovelhas, isso é uma linguagem figurada. Mas tem gente que parece que interpreta no literal. Mas eu acredito que a primeira coisa que um homem de Deus que trabalha com pessoas deve ter em mente é acreditar na mudança das pessoas. Acreditar no potencial das pessoas. Acreditar que aquele pode vencer na vida, pode vencer no ministério, pode vencer no seu casamento, no seu relacionamento, pode vencer em todas as áreas, se ele acreditar e ele fizer o que precisa ser feito. Quem pode dizer amém essa manhã? Então, dando uma introdução ao nosso estudo bíblico sobre vitimismo, vamos aqui para a nossa leitura. Nós paramos no 3º parágrafo, o qual está escrito aí: nosso comportamento. Quem encontrou, diga amém. Quem se situou, diga amém. Glória a Deus por isso. Deus já falou comigo aqui essa manhã. Falou com você? Deus já falou com você, ouvinte? Você que nos ouve aí pela rádio web Fogo e Glória, interaja no grupo, converse conosco. Nós queremos ouvir você também. Glória a Deus. Faremos a leitura do 3º parágrafo, o qual diz: encontraram? Quem já encontrou, ajuda o irmão que não encontrou ainda a encontrar. Isso, um ajudando o outro. A Bíblia diz que um disse para o outro: esforça-te e tem bom ânimo, nós estaremos juntos. Amém? Glória a Deus. Isso aqui é muito importante. Já no 3º parágrafo nós encontramos algo de extrema importância para o nosso comportamento ou para a nossa vivência no cotidiano. Precisamos nos analisar e verificar o nosso comportamento. Olha que coisa tremenda. Talvez fazendo uma leitura rápida, não consigamos identificar a profundidade do que esse parágrafo diz. Quando diz, precisamos nos analisar e verificar o nosso comportamento. A tarefa mais difícil do ser humano é olhar para dentro de si, enxergar as suas atitudes. Não pense você que é fácil. Por isso que nós contratamos profissionais para fazer uma autoanálise sobre nós. Porém, por mais que esse profissional seja capacitado, quem mais te conhece, depois de Deus, é você mesmo. Sim ou não? A melhor análise, ou o melhor olhar para você, está em você. Quando você olha para dentro de você, quando você se autoanalisa, como disse o apóstolo Paulo, aquele que julga a si mesmo, por ninguém será julgado. Quando Paulo diz que o homem deve fazer um autoexame, deve analisar as suas atitudes, deve olhar as suas ações, Paulo está falando sobre isso. Que constantemente devemos nos olhar para dentro de nós e identificar gatilhos ou atitudes que nós estamos tendo, comportamentos que estão nos levando a sermos vitimistas, comportamentos que não são adequados com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então precisamos estar nos autoanalisando e olhando para dentro de nós constantemente. E não pense
o senhor ou a senhora que é fácil fazer isso. Isso é uma tarefa dificílima, mas que com toda certeza, quando você aprende a fazer isso, aquele que aprende a julgar a si mesmo, por ninguém será o quê? Julgado. E fala a verdade, cá para nós, só entre nós, estamos aqui em família, no estudo bíblico, tem pessoas que fazem coisas e têm atitudes que você se pergunta assim, meu Deus, será que essa pessoa não para pensar que isso que está fazendo não é correto? Sim ou não? Quem já teve esse pensamento aí, levanta a mão para o céu, né? Então isso é o quê? Uma falta de olhar para si, uma falta de se autoanalisar. Esta pessoa que tem essas atitudes e tem essas ações, elas não estão olhando para dentro de si, não estão enxergando que elas estão tendo um comportamento estranho. Devemos ter muito cuidado com o nosso comportamento, porque às vezes nós caímos no automático, e então nós estamos tão automatizados, e estamos tão robotizados, estamos tão acostumados e dentro de uma zona de conforto, que passamos a ter atitudes diárias, e que nós não percebemos que essas atitudes são destrutivas, e que estão destruindo o nosso relacionamento com Deus, destruindo o nosso relacionamento com o próximo, destruindo a nossa vida pessoal. Então devemos quebrar os padrões, quebrar esses gatilhos, quebrar esses comportamentos que estão nos destruindo e assumir a responsabilidade. Diga glória a Deus essa manhã. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Precisamos analisar e verificar o nosso comportamento, as coisas que vivemos em nossa vida e o que formam a nossa personalidade. Pessoas maduras assumem os seus erros. Olha aí, pessoal. Pessoas maduras fazem o quê? Mas as pessoas que não têm maturidade, elas nunca assumem os seus erros. E não pense você que maturidade tem a ver com idade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Eu trato com pessoas aqui na igreja que parece às vezes que eu estou tratando com pessoas do primário. É sério, com crianças do primário, do pré, do primário. Eu não sou formado em pedagogia infantil e eu não sei trabalhar com crianças. Eu não sei, gente, é sério. Então eu não conheço, eu vou pedir para a missionária Nélia depois me ensinar, porque eu não sei essa linguagem, né, que ela é formada em religião, né? Educação religiosa, especialização infantil, né? É neuropsicologia para trabalhar com criança. Eu não sei trabalhar com criança, então não sei falar a linguagem. Porque tem uma linguagem específica, sim ou não? Para trabalhar com as crianças, irmã Cateline, aí eu não sei. Eu não sei falar, eu não sei essa linguagem das crianças, sabe? Então, mas eu tenho que aprender, porque eu descobri que a gente na igreja tem pessoas de 50, 60 anos, que a linguagem que deve ser utilizada para elas são linguagens de criança. Eu nunca tive vontade de trabalhar como professor de criança, sinceramente, respeito quem tem vontade, admiro, mas eu nunca tive essa vontade, e agora, depois de pastor, há 21 anos que prego a palavra de Deus, estou entendendo e descobrindo nos últimos dias que eu tenho que aprender a trabalhar com crianças, não com as criancinhas, porque as criancinhas da igreja, elas me entendem melhor do que os adultos. E principalmente com alguns obreiros. Porque você fala para os obreiros, não conversa no fundo. É a mesma coisa de dizer, eles vão conversar no fundo. Diz para os obreiros, não fica na porta da igreja, eles ficam na porta da igreja. Fala para os obreiros, não atrapalhe o culto, eles atrapalham o culto. Então eu quero aprender essa linguagem, como me comunicar com essas pessoas que têm um espírito infantil, que não consegue nos ouvir, né? Porque eu não aprendi ainda essa linguagem. Mas a pessoa que é madura, ela assume o quê? Quando você chega para uma pessoa que tem maturidade, fala para ela, olha, você está fazendo isso e não é certo. Ela diz, poxa, é verdade, eu estou agindo assim, estou fazendo dessa maneira, não é correto, eu vou mudar, eu vou fazer de outra maneira. Sim ou não, pessoal? Isso é o quê? Maturidade. Então, primeira coisa que nós devemos ter a respeito do vitimismo, para que não venhamos ser pessoas vitimistas, é a maturidade de reconhecer quando verdadeiramente a gente está errado. De olho no nosso estudo aqui, vamos continuar a leitura. E também não é pelo fato de termos
vividos uma vida errada durante parte das nossas vidas, que podemos usá-la como desculpa para permanecer no erro. Olha aí. Deus pode nos mudar completamente se deixarmos Ele. Foi o que Jesus disse. Foi o que disse Jesus, como já vimos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agar conheceu a verdade e foi liberta. Recebeu a bênção. Foi por caminhos difíceis. Foi. Porque depois ela e Ismael foram expulsos definitivamente da vida de Sara e Abraão. Mas Deus cumpriu a promessa que ele havia feito, que a sua descendência seria multiplicada. E Agar não teve a sua descendência extinta. Pelo contrário, hoje vemos a descendência de Agar com grande poder sobre a humanidade, né? Então veja que os caminhos da mudança não são caminhos fáceis, são caminhos difíceis e de mas muito difíceis. Não é fácil a gente trilhar um caminho fácil, um novo caminho. Não é fácil a gente tomar uma nova decisão e trilhar um novo caminho. Não é fácil a gente assumir o erro. É muito mais fácil a gente chegar e colocar a culpa em alguém, ou a gente dizer assim: ah, eu sou assim mesmo. Você já ouviu alguém falar isso? Ah, eu sou assim mesmo. Essa é a minha natureza, né? Eu sou dessa maneira. Aí eu pergunto para você aqui: Deus pode transformar a natureza de alguém? Pode, se a pessoa der lugar, exatamente, né? A pessoa pode dizer assim: ah, eu sou ignorante, não é? Porque eu sou ignorante. Mas se a pessoa der lugar, Deus não pode transformar essa pessoa? Pode ou não pode? A pessoa pode dizer assim: eu não levo desaforo para casa, comigo o bicho pega, eu sou desaforada. Ah, mas se a pessoa der lugar a Deus, Deus pode mudar essa pessoa? Pode mudar. Então não existe esse ser humano na terra que peça ajuda a Deus, que busque ajuda a Deus, que Deus não vai ajudá-lo, e ele der lugar, que Deus não vai ajudá-lo a ele ser transformado em uma nova criatura para a glória de Deus. Quem olhar para ele não vai mais lembrar, não vai mais identificar aquela pessoa que era no passado. Então não existe esse tipo de comportamento no meio do povo de Deus, em que a pessoa diz: eu sou crente Gabriela. Você conhece o crente Gabriela? Crente Gabriela é assim: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. É? Não é do meu tempo essa novela, mas é do tempo de vocês. É do tempo da senhora? Ainda bem, do meu não é não, brincadeira. Mas eu me lembro que tinha uma música que dizia Gabriela, né? Ela cantava lá: eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Essa é a visão da Gabriela, mas não é a nossa visão. Porque nós somos transformados todos os dias pelo poder de Deus, e devemos buscar a santificação no Senhor constantemente, e abandonar aquilo que nós entendemos que não é bom para o nosso caráter cristão, e buscar o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quem pode dizer glória a Deus? Vamos prosseguir o nosso estudo. Vemos em nosso meio pessoas que se magoam com a liderança na igreja. Vixe, eu acho que aqui não tem isso não, né? Ah, é sério, pessoal, fala a verdade. Será que tem pessoas aqui que se magoam com a liderança da igreja? Não. Aqui não. Aqui não. Vamos continuar. Não estou entendendo que você está dando risada. Vamos continuar a leitura. E se julgam no direito de achar que não podem mais se submeter àquela liderança. Eita, Deus está falando aqui essa manhã. Irmãos, você pode não se submeter a uma liderança, desde que essa liderança esteja te ensinando um caminho errado. Mas se o líder está te ensinando um caminho certo, e a pessoa não quer se submeter a essa liderança, ela está agradando a Deus ou ao diabo? Sim ou não? Ao diabo. Por exemplo, pessoal,
eu sei, vocês que estão aqui na escola bíblica agora de manhã, eu não tenho dúvidas, eu falo aqui diante do Espírito Santo, que vocês quando vêm para a igreja, vêm adorar e buscar a Deus. Eu tenho certeza disso. Uma salva de palmas para vocês que estão aqui essa manhã. Porque só vocês virem aqui já é uma prova disso. Mas fala a verdade, tem gente que sai de casa que não sai com esse pensamento. Sim ou não? Tem gente que sai de casa que pensa assim, ó, hoje eu vou na igreja ali que eu vou pagar uma sugesta para missionária lindiana. Não, é sério, pessoal, é ou não é? Rapaz, eu estou por aqui. Eu vou pegar ela na entrada da igreja e vou pagar uma sugesta para ela. Teu microfone parou. Não, tu acha? É sério, tu acha que tem gente que vem com esse pensamento? Parece absurdo, pessoal. Mas tem gente que vem. Tem gente que vem com o pensamento assim, ó, eu vou para a igreja hoje que eu vou pirraçar o bispo Paulo. Eu sei que ele não gosta que a gente fique conversando no culto. Eu sei que ele não gosta que a gente fique andando para lá e para cá na igreja o tempo todo. Eu sei que ele não gosta que a gente fique na porta atrapalhando a passada das pessoas entrarem. Eu sei o que ele não gosta, eu vou para lá pirraçar ele no culto hoje. É ou não é? Está vendo aí, pessoal? É. Então isso a pessoa está sendo usada pelo diabo. Mas ela pensa que está sendo usada por Deus. Ela está com um comportamento estranho. E ela não quebra esse padrão de comportamento porque ela não passa para o quê? Se autoanalisar. Ela não faz uma autoanálise. Para parar para pensar e dizer assim, não, está errado o que eu estou fazendo. Então eu vou agir de forma diferente. Eu vou reconhecer o meu erro. Eu vou trilhar um caminho diferenciado. Sim ou não, pessoal? Quem concorda comigo, diga amém. Vou fazer uma pergunta para você, mas você não vai citar o nome. Combinado? Mas alguma vez na sua vida, você conheceu alguém e já comentou com você assim, que veio para a igreja, não com o propósito de buscar Deus, de adorar, de buscar pela sua vida, mas com um propósito estranho? Porque cá para nós, tem jovem que vem para a igreja para arranjar namorada. Tem ou não tem? Rapaz, eu vou ali na Fogo e Glória, ver se tem uma menina bonitinha ali. Outro dia um rapaz no Instagram chegou para mim e falou assim, no Instagram não, no aplicativo da rádio, ele entrou, conheceu meu contato lá, e ele falou para mim assim, eu sou solteiro, estou sem namorada, aí na igreja de vocês tem encontro de, como é que chama? Encontro dos solteiros, culto, foi. Aí ele falou assim, é porque eu quero arranjar uma namorada, eu quero ir na igreja aí para arranjar uma namorada. Aí eu falei assim, varão, você vai vir aqui na igreja aqui, não vai para arranjar namorada não. Você vai vir para encontrar Deus, a presença do Senhor Jesus. Teve um aqui, não foi? Tá vendo aí? Hã? Fariseu, é verdade. Então, pessoal, veja que eu não estou aqui falando uma coisa para vocês irreal. Nós estamos falando uma realidade, sim ou não? Então nós que estamos aqui e os que estão nos ouvindo pela rádio, devemos mudar a nossa mentalidade, né? Eu sei que vocês vêm buscar, mas se porventura um padrão de comportamento estranho entrar em nossa mente, porque é capaz, sim ou não? O ser humano, ele muda ou não muda? Hoje nós, por exemplo, quer ver uma coisa? Quem mudou aqui um gosto de comida ao longo da vida? Levanta a mão, né? Você gostava de uma comida. Aí você enjoou da comida, não quer mais aquela comida, mudou. Sim ou não? Teve acontecido isso com vocês aqui? Agora, para mim lembrar uma comida que eu enjoei, apesar que eu falei uma coisa com vocês, não é difícil, viu? É muito difícil eu lembrar uma comida que eu enjoei, porque eu gosto de comer tudo. Mas assim, a pessoa muda um gosto, um comportamento, um padrão, né? Nós mudamos os padrões. Então, às vezes, a gente muda o nosso pensamento. Então, eu sei que hoje, vocês que estão aqui, vêm para buscar Deus, mas amanhã um padrão, um comportamento estranho pode querer acessar nossa mente. Entendeu, irmãos? Então, nós devemos estar atentos e vigilantes. E não aceitar esses padrões e esses comportamentos estranhos. Porque pode acontecer uma situação, alguma coisa, que venha nos afligir, e a gente sair de casa nesse dia pensando assim, eu vou à igreja, mas eu vou para resolver essa situação, eu vou para fazer isso, eu vou fazer aquilo. E nós não devemos aceitar esse padrão, pelo contrário, devemos expulsá-lo de nossa mente, de nosso pensamento e dizer, não, eu vou para a igreja para buscar a Deus, para adorar a Deus, para fazer a obra de Deus, para ajudar vidas. A mesma coisa, eu como pregador, o meu filho aqui sabe, anda comigo praticamente 24 horas e me conhece. Quando eu venho pregar a palavra de Deus,
Quando eu assumo aqui esse microfone, qual é o meu pensamento? Não vou nem falar. Fala aí, qual é o meu pensamento? Ajudar pessoas. Pronto. Eu só penso isso. Meu Deus, como é que eu vou ajudar pessoas hoje? Através da tua palavra. O que é que eu vou fazer, Senhor, para ajudar as pessoas que vêm aflitas, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta? Então eu só penso isso. Mas, algum dia na minha vida, pode ser que eu esteja chateado com algum irmão, com algum obreiro, com alguma situação que aconteceu, e esse padrão vem a ser o quê? Mudado. Aí eu penso assim, rapaz, eu vou na igreja hoje, eu vou pegar o microfone hoje, e eu vou dar um sotaque, eu vou pregar para pegar esses obreiros hoje. É ou não é? Aí o meu padrão de pegar o microfone para ajudar pessoas foi o quê? Quebrado. Por isso que eu tenho que estar o quê? Me policiando sempre, vigiando sempre o meu comportamento, meu padrão, meu pensamento. Meu Deus, eu estou aqui para ajudar pessoas. Eu não posso fazer outra coisa a não ser isso, ajudar vidas. Porque Jesus, quando pegava, na época Jesus não tinha microfone, mas quando ele estava com a oportunidade para pregar, ele só pensava em libertar os cativos, anunciar o evangelho, é ou não é? Fazer a obra de Deus e pregar a palavra do Senhor. Esse era o propósito do Senhor e o objetivo dele. E esse deve ser o propósito daquele que está aqui na frente com o microfone. Então, quando eu peço ao Espírito Santo uma palavra, eu não penso. Geralmente troca as baterias junto. Aqui, mano, tem mais bateria aqui. Quando eu venho aqui na frente, ou qualquer irmão vem aqui na frente, ou quando você vai pregar, você não pode pensar assim, meu Deus, eu vou pregar hoje para os irmãos da igreja me aplaudirem. Não pode. Mas você acha que tem gente que prega com esse pensamento? Eu não vou pregar hoje, eu vou cantar hoje para que os irmãos, eles achem bonito o que eu estou fazendo. Não, não deve ser esse o objetivo. E tem pregadores que pregam para os outros pregadores ver. Por exemplo, já teve pregador aqui, que a gente até comentou, né? Que ele pregou, visitante, né? Veio pregar aqui e pregou exclusivamente para me mostrar que ele tinha conhecimento. Aí eu falei assim, a pessoa até prega bem, mas nesse dia ele perdeu o foco da mensagem e pregou direcionado para me mostrar que ele tinha um conhecimento dentro da Bíblia. E aí ele pregou só para mim, e aí Deus não fez o que tinha que fazer. Porque ele perdeu o foco. Então a gente não pode perder o nosso foco, que o nosso foco é o quê? Reino de Deus. Nós viemos aqui para adorar, buscar, servir e fazer a obra do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aqui essa manhã? Uma igreja que perde o seu foco é uma igreja que está indo por um caminho tortuoso e está trilhando portas largas, está trilhando caminhos largos, mas nós, em nome de Jesus, permaneceremos firmes no nosso propósito, que é ajudar pessoas através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Então vamos continuar a leitura do nosso estudo. E arrumam muitas desculpas para o seu comportamento. Cuidado com as desculpas. Fala para a pessoa do teu lado aí, cuidado com as desculpas. Você que me ouve aí pela rádio, fala aí na tua casa, cuidado com as desculpas. Isso. O que Deus olha realmente não é como começamos, mas como terminamos o que Ele colocou em nossas. Quem conhece pessoas que começam a fazer a obra de Deus, ou começa algo para o Senhor, ou para você mesmo, mas começa com muita excelência, com muita garra, com muita coragem, com muito amor, mas no final, a pessoa termina muito mal. Você conhece pessoas assim? Quem conhece, levanta a mão aí. Está vendo, pessoal? Eu me recordo uma vez que eu coloquei um irmão aqui. O irmão queria trabalhar na obra. Ele tinha até perfil para trabalhar na obra. Ele falou para mim, bispo, eu quero trabalhar na obra, bispo, porque, bispo Paulo, meu sonho é trabalhar na obra, meu sonho é trabalhar na obra. Eu falei, rapaz, eu vou separar esse irmão como obreiro aqui para ver o que vai dar. Aí separei o irmão como obreiro. No primeiro mês foi até bom. Rapaz, depois, meu amigo,
minha amiga, esse irmão começou a me dar uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça. Ele começou a contestar tudo que eu fazia na igreja, na obra de Deus, não é coisa errada não, tudo, graças a Deus, Deus me abençoe e continua me guardando a fazer o que é correto e o que é certo. Amém? Mas assim, todos os benefícios que a gente fazia para o Senhor, ele questionava. E questionava coisas que nós estávamos corretos. Então era realmente um espírito de rebeldia. Então, por exemplo, tem coisas que são irrelevantes um obreiro questionar. O obreiro tem que ir lá e fazer aquilo que é preciso ser feito. Por exemplo, eu trabalho com libertação há 22 anos que eu trabalho no Ministério de Libertação. Aí uma vez uma irmã, que era obreira aqui na igreja, ela tinha vindo de uma igreja batista, só que ela era obreira e tal. Ela chegou para mim e disse que não concordava com o meu jeito de trabalhar com libertação, porque na igreja batista ela aprendeu de outra maneira. Está certo isso? Não está certo. Por quê? Ela aprendeu de uma forma na igreja batista, né? Eles ensinam dessa forma lá, e eu não estou aqui para questionar trabalho de igreja nenhum. Mas nós trabalhamos assim, dessa maneira aqui. É a forma que Deus nos direciona a trabalhar. Amém, meus irmãos? Então devemos respeitar o trabalho das igrejas, de cada pastor, de cada líder. E Deus usa cada um da sua maneira. Então veja que existem alguns questionamentos. Existem algumas desculpas que na verdade elas estão disfarçadas de um espírito de rebeldia. E devemos ficar muito atentos e vigilantes com esses comportamentos para que esses padrões sejam quebrados por nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Paramos aonde aqui? Mãos, né? Mãos, isso. Como terminamos, né? Como terminamos o que Ele colocou em nossas mãos para ser feito. Se por um motivo ou outro não somos dignos, se por um motivo ou outro desistimos, não somos dignos de ser servos. Foi o que disse Jesus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto ou digno de quê? Do reino de Deus. Lucas 9:62. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Eu posso falar contra o que Jesus disse? Eu posso contestar o que Jesus disse? Então, se alguém chega para mim e diz assim: Bispo Paulo, eu comecei a fazer a obra, mas eu não estou suportando a luta, eu vou desistir. Eu vou desistir. Aí, eu posso falar para ela: minha irmã, tudo bem, a senhora vai desistir, mas mesmo assim a senhora vai entrar no reino de Deus? Eu posso falar isso para ela? Porque se eu falar para agradar isso a ela, eu vou estar desagradando a quem? Aí eu vou estar tirando a palavra de Jesus. E se eu fizer isso, o meu nome será riscado do livro da vida. Então eu não posso falar contra ou contestar o que o Senhor Jesus disse. Então o Senhor Jesus disse, Ele não disse assim, ó: se você estiver passando uma luta travada, você pode desistir. Se você estiver passando uma luta grande, você pode desistir. Se você estiver enfrentando uma tempestade, você pode desistir. Alguém vai te entender. Não, Jesus disse assim, ó: não pode olhar para trás, não pode desistir de maneira. Não fui eu que disse não, gente, foi Jesus. O jovem perdeu seu pai. Jesus ia para outro lugar. Jesus estava de saída. Ele falou para o Senhor assim: Senhor, deixa eu ir enterrar o meu pai. Jesus falou para ele: vai. Jesus falou o quê? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Jesus era duro. Nós somos bons demais, irmãos. E eu tenho medo dessa bondade que a gente tem, dessa facilidade que a gente traz para as pessoas fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus,
Quando a gente fala isso, você não pode desistir, você não pode retroceder. As pessoas dizem, não, porque o senhor não sabe o que eu estou passando, pastor. O senhor não sabe a minha luta, bispo Paulo. O senhor não conhece. Eu conheço, irmã, eu sei que a luta é grande, não estou dizendo não. A vontade de desistir, a vontade de parar é grande, tu está passando luta travada, tu tá sofrendo. Mas Jesus disse que tu não pode desistir. Porque se tu desistir e olhar para trás, tu não vai ser digna nem de entrar no reino de Deus. Tu vai ser salva. Aí já entra aquela salvação em reino. Mas tu não vai entrar no reino. Porque tu desistiu. Tu colocou a mão no arado e olhou para trás. Entendeu? Então você que está aqui, colocou a mão no arado, não olha para trás não. Porque senão você não vai ser digno de entrar no reino de Deus. Se você cair, levanta. Se você estiver triste, levanta a cabeça, estiver chorando, enxuga as lágrimas, mas prossegue na tua caminhada. Não estou dizendo que você não tem vontade de desistir. Todo mundo tem vontade de desistir, todo mundo tem vontade de parar. Se você me perguntar quantas vezes você já teve vontade de desistir, bispo, eu já perdi as contas de quantas vezes. Não desisti do meu Senhor, porque não existe como eu desistir do meu maior amor. Ele é o meu maior amor e eu não posso desistir dele, jamais. Está repreendido, isso nunca passou pela minha mente. Mas desistir às vezes da obra, sim. Olhar para trás, olhar para trás, já pensei, mas eu não faço. Não importa o que você pensa, o que importa é o que você faz. Amém? Prossiga, continue. Deus vai renovar suas forças. E você vai ser mais que vencedor para a glória de Deus. Diga amém essa manhã. A vontade de desistir, já diz um pensador, a vontade de desistir é uma das maiores marcas da vontade de desistir. Jesus disse, Pai, se possível for, passa adiante de mim esse cálice, mas não seja feita conforme a minha, mas a tua. Então a vontade dele era o quê? Desistir. Está vendo você? Então não se sinta a pior pessoa do mundo porque você sentiu vontade de desistir da obra algum dia. Isso é normal. O que importa é que você colocou a mão no arado e não olhou para trás. Diga glória a Deus. Se você olhou para trás um dia, está na hora de você pegar de volta o seu machado, o seu arado e voltar para a obra em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda Jesus essa manhã. Todos que deixam as coisas que Deus colocou em suas mãos para fazer pela metade e arrumam desculpas para suas atitudes, não estão aptos para o reino de Deus. Não conhecem a verdade e por isso não estão libertos. Virando a página do nosso estudo, não assumem a responsabilidade, serão sempre vítimas e não se acham culpadas por nada. A culpa é sempre do bispo Paulo, a culpa é do bispo Paulo, porque é o bispo Paulo. Muitas vezes pedimos a Deus, e quando estamos perto de receber, agimos pelos princípios de Satanás e atrasamos a bênção. Deus vai lhe conceder o que prometeu, mas quando as suas atitudes o levarem a merecer, olha aí, Deus fica nos olhando e diz: você me pediu muito, afinal, você quer ou não quer? Quando você realmente vai demonstrar com o seu comportamento que posso te abençoar? Quando você vai demonstrar que está apto para o meu reino? A bênção está aqui à sua disposição. Depende somente de quem? De você. Como Deus vai colocar coisas grandes em suas mãos, se você desiste fácil. Como Deus vai te usar poderosamente, se nas primeiras lutas você já retrocede. Como Deus vai te levar a lugares grandes, se você se aflige com pessoas pequenas. Aí Deus falou para Jeremias: se você se cansa competindo com homens, como que eu vou te levar a competir com cavalos? Se uma lutinha consegue tirar a tua paz, imagine quando você estiver passando por uma grande luta. Se uma calúnia pequenininha tenta fazer você desistir, se porque o irmão te olhou atravessado, se porque o irmão fechou a cara para você, você já fica triste. Como que Deus vai colocar você para liderar grandes coisas, e você ser afrontado por pessoas grandes,
Como Deus vai te levar a competir com cavalos se você se cansa competindo com homens? Então Deus precisa que primeiro você mude esse comportamento. Porque eu estava falando com uma pessoa hoje de manhã. Se a gente quer ser grande, a gente tem que começar a pensar como grande, agir como grande. Porque se você começar a agir como grande, pensar como grande, Deus vai te levar a ser grande. Mas se você continuar pensando como pequeno e agindo como pequeno, Deus não vai te levar a ser grande. E tem pessoas que se afligem com coisas pequenas e Deus quer colocar coisas grandes. Porém, quanto maior é a posição que Deus te coloca, maiores também serão o quê? As lutas. Maiores serão os adversários. Quando Davi estava na casa do pai, quem eram os adversários de Davi? Os irmãos. Aí depois que Davi foi para o trono, quem eram os adversários de Davi? Reinos. E lá no Salmos capítulo 3, Davi vai dizer assim: Senhor, eu estou cercado por um grande exército. Reinos me cercaram. Vê como aumentou os adversários de Davi? Quanto mais Deus te leva a níveis maiores, maiores também serão os teus adversários. E eu quero compartilhar com você aqui uma experiência espiritual que eu estava orando um dia, e o Espírito Santo falou comigo. Estava orando, estava falando com Deus, aquele momento de comunhão, e o Espírito Santo me trouxe uma ministração naquele momento. E ele falou assim para mim, em um momento de comunhão e intimidade com ele, ele falou para mim assim, ele começou a me mostrar sobre o reino espiritual. E ele falou para mim: cada pessoa é atacada por uma classe de demônios, ou por uma falange de legiões. O membro de uma igreja não é atacado pela mesma classe de demônios que o pastor da igreja é atacado. Aí o Espírito Santo falou para mim: tome cuidado em você usar a sua boca para colocar nomenclatura ou delegar título para pessoas que ainda não é chegado a hora. Aí eu falei: como assim, Senhor? E ele me explicou. Por exemplo, a pessoa é membro da igreja, aí as pessoas começam a chamar de missionária. Missionária, missionária, missionária. O reino espiritual entende a fala. O reino espiritual se comunica pela linguagem. Os demônios que atacavam aquela pessoa eram demônios que atacavam um simples membro de igreja. Só que no reino espiritual eles começam a se comunicar. E a falange de demônios vai mudar. Então, como é que diz, na ordem de autoridade espiritual, vai haver uma troca. E os demônios que vão passar a atacar aquela pessoa seriam os demônios que atacam a missionária. E aí a pessoa não vai suportar, e ela vai o quê? Cair. Isso é muito forte, né? Não é verdade? Exatamente. E aí a pessoa às vezes recebe, né? Se você sabe que não é o tempo de Deus, não recebe. Você fala assim: não, está repreendido, irmão, vamos devagar aí, né? Porque isso é espiritual, presta atenção. As lutas que eu passo hoje, as falanges espirituais que atacam a pessoa hoje, não são as mesmas falanges que atacam uma pessoa. A hierarquia, a palavra é essa, hierarquia, essa que eu queria lembrar. A hierarquia vai aumentando. E eu me lembro que uma vez eu falei isso para um irmão e ele, muito tempo atrás, ele não acreditou. Aí uma vez manifestou um demônio na igreja. E quando manifestou o demônio, eu falei assim: ó, você vai observar que esse demônio não vai te chamar pelo teu nome. Ele vai chamar você pelo título. Aí ele falou pelo título da pessoa: missionário fulano. Você não vai ver um demônio chamando a pessoa. Eu nunca ouvi. Quem trabalha com libertação aqui já ouviu? Um demônio chamando. Já ouviu, missionário Gisele? Missionário Diana já ouviu? Um demônio chamando a pessoa Paulo. Ele não chama. Ele fala bispo Paulo. É ou não é? Fala. Só chama pelo título. Porque no mundo espiritual ele o quê? Conhece. Ele conhece o título. Porque eles respeitam a autoridade. Quando Jesus chegou, a gente parou aqui para falar de libertação agora, né?
Bora. Quando Jesus chegou lá na cidade de Gadara, os homens não adoraram a ele, mas os demônios adoraram a ele. Porque eles foram obrigados a se prostrar diante dele e adorar a ele, dizer, reconhecer, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Vieste nos atormentar antes do tempo? Isso não foi uma vez só, foi várias vezes. Porque o mundo espiritual, ele não é bagunçado. O mundo espiritual é organizado. E os demônios reconhecem o que foi feito aonde? Aqui. Porque o que é ligado na terra. Então quando você recebe uma unção de Deus, que é Deus que te separa para missionária, para pastora, para bispo, que Deus te levanta como intercessora, como obreira, automaticamente Deus também vai te dar o quê? Novas armaduras para você resistir àqueles ataques. Mas quando isso não é confirmado por Deus, que fica só um irmãozinho que fala, um irmãozinho que fala, então você não tem ainda um revestimento para você suportar os ataques. E então você diz assim, meu Deus, por que eu estou passando por tanta luta? Não estou entendendo, não estou suportando. E as lutas são tão grandes, que você pensa que vai sucumbir. Sim ou não? Mas quando você recebe de Deus, as lutas são grandes, mas você permanece firme, porque Deus está com você. Quer falar ali, senhora Lidiana? Fala aí, mulher de Deus. Eu não sei, Bi, se sexta-feira aconteceu com o senhor, porque sexta-feira eu estava sentindo assim um contra-ataque dos demônios tão forte no mundo espiritual, que geralmente, dia de libertar, a gente sabe que o culto é mais pesado, né? Aí eu cheguei do trabalho, quando eu chego do trabalho, eu gosto de orar meia hora antes de vir para o culto. E eu estava com uma fome nesse dia, eu falei, Senhor, está alguma coisa estranha. E eu tinha abrido o jejum, tinha entregado mais ou menos umas 2 horas, né? E tinha me alimentado. E eu falei, tá estranho. E aí eu fui para casa. Bispo, era um peso. Aquele sono, uma coisa estranha. Aí eu falei assim, Espírito Santo, vá orar, dobre o seu joelho e venha me clamar, para você conseguir trabalhar no culto à noite. E para chegar aqui na igreja, foi uma batalha grande. E aí foi quando eu cheguei no meu quarto, nem forças para orar eu estava tendo. Eu cheguei no quarto, dobrei meu joelho, comecei e fiz um clamor. Assim, abri meu coração ao Senhor e pedi revestimento no mundo espiritual, que eu sabia que ali que eram os demônios que estavam me contra-atacando para mim não chegar no culto, porque o culto de sexta-feira foi um culto muito forte e ele já estava trabalhando na vida das pessoas. Quando terminou esse culto aqui, eu estava toda moída. Aí, eu, para chegar aqui na igreja, tive que entrar em oração, tive que entrar em luta, em oração no meu quarto, para Deus me revestir. Eu não estava sentindo dor no corpo, eu só estava sentindo um cansaço no mundo espiritual. E aí, eu digo, falou, as palavras têm poder. Se eu não tivesse ali ligada com o Senhor, eu ia chegar aqui no culto de qualquer maneira e ia levar a retaliação. Exatamente, mulher de Deus. Perfeito. Mas eu não estou falando isso aqui, irmão, para você ficar com medo, não, pelo amor de Deus, viu? É só uma direção de Deus. Deus, quando te levanta, Deus garante. Amém? Não fica com medo, não. Está repreendido em nome de Jesus. Confia no Senhor. Me chamava de pastor, eu falava, sim, não, eu não quero não, sai para lá, deixa quieta. Eu não falava, né, porque eu tinha conhecimento do que você falou agora, não, eu tive conhecimento agora, que eu não sabia disso, do mundo espiritual. Eu falava porque eu não queria mesmo, não quero, porque eu sei o peso que um pastor e um bispo carrega, viu, a luta. Amém. Mas agora que eu aprendi, já não vou falar mais, né. Exato, mas assim, tem gente que recebe, né, a pessoa fala isso, ela recebe, não é o tempo de Deus. Aí a pessoa, o que acontece? Agora, quando é o tempo de Deus, Deus vai capacitar. Agora, bispo, amém? Assim, é diferente entre a pessoa falar e a pessoa falar assim, olha, a pessoa falar, tu tens chamado para isso. É diferente, né? Diferente, é totalmente diferente. Perfeita sua colocação, para ficar claro, né, para os irmãos. Amém? Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Vamos de olho no nosso estudo, devemos tomar a decisão e não arrumarmos mais desculpas para o nosso comportamento. Pararmos de darmos desculpa a nós mesmos. Porque o Espírito de verdade nos diz que estamos errados e não queremos ouvir. Devemos viver pelos princípios de Deus e obedecê-lo, adorá-lo incondicionalmente. Então tudo nos irá bem. Foi o que ele prometeu em Deuteronômio capítulo 6. Depois Jesus confirmou, quando falou sobre o lírio dos campos. Vivamos uma vida de amor a Deus e ao próximo, e tudo irá bem.
bênçãos incontáveis nos serão dadas por Deus. Muitas delas nós nem tínhamos noção de que precisávamos, mas Deus sabia que precisávamos e nos concedeu. Deus quer trabalhar conosco. Veja, Deuteronômio capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor, teu Deus, te houver introduzido na terra, a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti. A vontade de Deus, meus irmãos, nunca foi trabalhar sozinho. Deus quer trabalhar conosco. Deus quer usar você. Fala a verdade, pensa comigo. Deus não poderia dar aos anjos essa autoridade de pregar a palavra? Poderia ou não poderia? Mas Deus entregou nas mãos de quem? De nós. Então Deus quer trabalhar com você, através de você. Dê lugar a Deus. Seja um instrumento do Espírito Santo. Deixe Deus usar você, porque Ele te chamou e Ele quer te usar em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Deus quer ser nosso parceiro em todos os momentos de nossa vida. Lançar fora de diante de nós todos os nossos problemas. E só nos impede uma coisa: que conheçamos a verdade, que vivamos pelos princípios e que o obedeçamos incondicionalmente. Todos os nossos problemas devem ser encarados por nós como os nossos inimigos. Olha aí, pessoal, isso aqui é muito importante. Todos os nossos problemas devem ser encarados por nós como nossos inimigos. Sim ou não? Então, se eu for perguntar a vocês, aqui presencialmente ou pela rádio, se vocês têm problemas, vocês vão me dizer que sim, muitos problemas, sim ou não? Então você tem que encarar esses problemas como os teus inimigos. Os teus inimigos. Seja o problema sentimental, seja o problema espiritual, seja o problema de saúde, seja o problema financeiro, seja qual for o problema, ele é teu amigo ou teu inimigo. Só que, você já assistiu aquele filme, Meu Malvado Favorito? Eu não sei nem que filme é esse, eu sei que o nome subiu aqui na minha mente. Já assistiu, Emanuel? Então, tem esse desenho, né? Meu malvado favorito. Não existe teu malvado como é? Favorito. Não tem probleminha de estimação. Não esquece isso, pessoal. Uma vez uma senhora chegou para mim e abriu um arsenal de remédio. Tu lembra? Tinha amarelo, vermelho, azul, rosa, laranja. E ela, minhas balinhas de estimação. É repreendido, né, missionário? Está repreendido. Não, pessoal. Você tem que encarar os problemas da vida como teu inimigo e ter raiva. Ter raiva. Não pode ficar, sabe, você tem um problema e a pessoa fica assim, é o meu probleminha, né? Meu amigo, essa luta aqui é meu amigo. É porque esse probleminha aqui, eu nem que gosto, está amarrado, pessoal. Por isso que você tem que vir, sexta-feira mesmo, né? Sai da minha vida, miséria, sai da minha vida, espírito maldito, essa doença, essa praga, vai embora da minha vida, vai embora dos meus caminhos. Esse problema que eu estou passando no casamento, na vida sentimental, essa tristeza, por exemplo mesmo. Um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu nunca tive isso na minha vida, mas eu comecei a ter ataque de pânico. Isso iniciou, foi com o missionário de Israel. Eu vou contar. Ele pegou, me deu, nós temos 5 anos, né? Ele me deu um pré-treino de presente do Dia dos Pais. Pré-treino. Para começar, o negócio já tinha na frente uma caveira. O nome do negócio era como era? Black School. Aí eu falei, rapaz, eu pensei que era coisa de pré-treino, né? Pré-treino é um negócio que você toma para dar, tipo, força antes de treinar. Não, aí eu treinava, botava o negócio, aí é um pozinho, você bota o pozinho, né? Quem treina aqui na academia sabe como é, né? Irmã Kelly, já tomou, né, Kelly? Pré-treino. Negócio de cafeína. Aí eu tomava, dava aquela energia para treinar, né? Aí quando foi um dia, a gente foi no cinema, e eu tinha tomado esse tal desse pré-treino. Meu irmão,
Fui na academia, treinei o pré-treino. Quando eu vi tudo escuro, rapaz, me deu vontade de sair correndo. Eu falei assim, eu tô com vontade de sair correndo aqui. O coração em tempo de sair pela boca e a respiração ofegante. Eu falei, rapaz, esse negócio é do diabo, esse negócio. Eu falei pra ele, rapaz, tô com vontade de treinar e sair correndo daqui. E agora o que é que eu faço? Aí eu peguei, me segurei na cadeira. E comecei a respirar fundo, né? E comecei a respirar fundo. Aí depois disso aí, começou a desencadear uns ataques de pânico. Porque eu sei lá o que substância é liberada pela Anvisa, é coisa legal, né? E eu não sei nem o que eles botam dentro desse negócio. Eu sei que eu peguei esse negócio e joguei fora. Eu falei assim, eu vou jogar esse negócio no lixo. Eu sei, mas eu joguei fora. Só que depois começou a desencadear. Aí a missionária que é psicanalista vai saber explicar o que aconteceu. E aí, isso uns 5 anos atrás, você vê que eu estava aqui na igreja, irmão, que batia o pânico. O coração acelerava, a respiração ficava ofegante, aquele negócio que você quer morrer mesmo. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí às vezes eu ia em casa, chegava e me acalmava, né? Me acalmava. Aí eu falei, não vou aceitar isso não. Quer dizer, o inimigo, ele viu o quê? Uma brecha. Uma brecha, sério. E às vezes por uma coisa que você faz, que você não percebe, que você dá uma brecha. Aí ele começou a me atacar. Aí eu não aceitei, eu não abracei aquilo ali. Falei, não é meu amiguinho, não. Esse negócio de pânico é meu amiguinho, não. Falei, tá repreendido. Aí eu comecei, sozinho. Fechava a porta do quarto, comecei a guiar. Espírito maldito, sai da minha vida. Espírito do pânico, vai embora. Sai. E quando eu vi o negócio do pânico, eu botava a mão na minha cabeça e dizia, não, vai ter que ir embora. Ou é eu ou você, sai da minha vida, maldito. E eu venci, graças a Deus. 5 anos, nem sei mais o que é isso. Mas assim, contando uma experiência para vocês, que a gente não pode ser amiguinho dos nossos problemas. Sim ou não? Se você tem um problema, você tem que partir para cima, para resolvê-lo. Porque Deus está com você e você é mais que vencedor. Diga glória a Deus essa manhã. E Deus quer trabalhar em você, com você e por você. Então esses problemas não podem tirar da obra. Por quê, irmãos? Eu comecei a ficar preocupado, porque já pensou? Eu estou pregando aqui, ou em qualquer lugar, e um ataque de pânico desse, vim? Aí eu falei, rapaz, aí vai me atrapalhar de fazer a obra de Deus, sim ou não? Então fala a verdade, pessoal, muitas vezes os problemas, eles querem atrapalhar a gente na obra de Deus, sim ou não? Atrapalha a nossa comunhão com Deus, nos atrapalha, porque, não sei você, mas se você tiver, eu por exemplo, se eu estiver devendo alguma coisa, irmão, eu fico meio com a cabeça pesada, fica ou não fica? Não fica ou não fica? Então, isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, atrapalha a nossa vida espiritual, nos atrapalha. Então a gente tem que pegar esses problemas e buscar Deus, para Deus nos dar força, sabedoria, inteligência para a gente resolvê-los. Eu sei que vocês têm problemas, eu sei que os ouvintes têm problemas, eu tenho problemas, mas a gente tem que lutar, e em nome de Jesus a gente vence para a glória de Deus. Quem pode dizer amém essa manhã? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem está gostando do estudo, diga eu. Eu estou gostando do estudo. Vocês estão dando risada comigo, né, rapaz? Tá bom, não tem nada não. Perdi até minha caneta aqui. Fui falar do pânico, perdi minha caneta. Mas vamos lá. Ah, está aqui em cima da Bíblia, tá vendo aí? Me deu até um pânico agora. Quando eu perdi a caneta. Brincadeira, viu, irmãos? Vamos ao nosso estudo aqui, ó. Nós paramos em inimigos. Deixa eu ver aqui. Diante de ti, Deus quer, né? Vamos lá. Todos os nossos problemas, né? Todos os nossos problemas devem ser encarados como os nossos inimigos. E pedimos a Deus que sejam lançados diante de nós. Todos nós temos problemas. Então todos nós temos inimigos. Verifique quais são os seus inimigos e os coloque na presença de Deus. Mas encare os seus problemas com maturidade. Olha aí. Com o quê? Conhecendo a verdade, assumindo as suas culpas pelos erros. Não queira arrumar desculpas ou culpados para eles. Assuma-o
Encare-o como fez Agar. E então Deus vai agir e vai tirá-los diante de ti. Quem crê, diga glória a Deus. Por exemplo, aí citando aqui o obreiro que eu levantei, né? Eu criei um problema. Como foi que eu resolvi? Eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, eu assumo o meu erro. Levantei o obreiro, o Senhor não mandou. Eu olhei para ele, gostei. Foi eu mesmo que fiz. Mas eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Pai. Amém? Quantos erros eu já cometi na minha vida? Mas duas coisas eu fiz. Primeiro, não culpei Deus. Assumi a responsabilidade. Mas fui para diante de Deus pedir a ajuda dele. Falei, Senhor, eu reconheço. Foi eu que fiz errado. Foi eu que comprei o que não era para comprar. Foi eu que fiz o que não era para ter feito. Foi eu mesmo, Senhor. Mas eu preciso da tua ajuda. Me ajuda a vencer essa dificuldade. Me ajuda a superar esse problema. Me ajuda, Pai. Eu preciso da sua ajuda. Quando você faz isso, meu ouvinte, então Deus te ajuda a vencer. Diga glória a Deus. Mas se você chegar diante de Deus, se você chegar diante de Deus e falar assim, ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ah, Senhor, foi a serpente. Ah, Senhor, foi o Senhor que permitiu isso. Por que que o Senhor me colocou nesse deserto? Por que o Senhor me colocou nesse vale? Então você não tem o quê? Maturidade. Ou você ficar, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Não, meus irmãos. Esqueça os porquês e busque a solução para os seus problemas. O que adianta respostas sem a solução dos problemas? Você precisa que Deus haja na sua vida e traga solução para as problemáticas que você está enfrentando na vida. Diga amém essa manhã. Bartimeu não ficou dizendo para o Senhor, ah, Senhor, por que que o Senhor permitiu eu ficar cego? Bartimeu falou isso para o Senhor? O homem paralítico, 38 anos no tanque, começou a querer botar desculpa. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém para me jogar nas águas. Jesus disse, rapaz, cala a tua boca e levanta daí, vai. Que eu vim aqui foi para te levantar, não foi para explicar porque ninguém te coloca nas águas, não. Aí Jesus disse, levanta e anda para a glória de Deus. Diga amém. Então Jesus nunca foi de ficar explicando. Aí uma vez, os discípulos chegaram e perguntaram assim, mestre, quem foi que pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus disse, aqui eu vou fazer uma interpretação, né? Teologicamente eu tenho permissão para isso. Jesus falou assim, rapaz, para de falar besteira. Não importa quem pecou, se foi ele ou seus pais. O que importa é que o nome de Deus vai ser glorificado na vida dele. Diga glória a Deus essa manhã. Amém, meus irmãos? Então muitas vezes a gente quer respostas. Resposta. Você está igual a os filósofos. Querem entender. Eu quero entender porque a pedra é redonda. Eu quero entender. Eu olho para o sol e quero saber porque que o sol é redondo. Eu quero entender porque as estrelas nascem no Oriente. Eu quero entender porque eu quero compreender. Eu não quero compreender nada. Eu não quero saber como foi feita a comida, eu quero é comer. Não me importa como foi o processo que fizeram a Coca-Cola, eu quero é bebê-la. Não, quem gosta, né? Eu não quero entender por que eu estou passando por isso. Eu quero saber que Deus vai me dar vitória. Quero saber que Deus vai abrir os meus olhos. Que Deus vai me levantar da minha paralisia. Que Deus vai me ajudar a resolver os meus problemas. E em nome de Jesus eu vou vencer. Você vai vencer. Para a glória de Deus. Alguém concorda comigo? Diga amém. Então se eu não tenho maturidade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um culpado. Sim ou não? E então Deus não vai me ajudar. Porque eu não assumo a responsabilidade. Mas quando eu assumo a responsabilidade, e como Deus ordenou na sua palavra, eu vou buscar Ele. Então eu vou ter resposta. A resposta é a solução para a problemática que eu estou enfrentando. Então Deus vai me mostrar o que fazer. Deus vai me mostrar como vencer os meus inimigos. Porque o desemprego é o teu inimigo. A doença é o teu inimigo. As doenças psicossomáticas, a depressão, a opressão, a tristeza, são teus inimigos. E você não pode aceitar esses inimigos. Você tem que se levantar na força de Deus
e derrotar esses inimigos. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue, mas sim contra os principados e potestades, espíritos dominadores que habitam em regiões celestiais. Esses são os nossos inimigos. Diga glória a Deus. Os nossos inimigos não são mais os amorreus, não são mais os jebuseus, não são mais os fariseus, os amonitas, os moabitas, as nações estranhas. Os nossos inimigos hoje são a crise financeira, a crise sentimental, a crise existencial, a crise moral, as doenças psicossomáticas, a problemática com alguém de nossa família que a gente ama. Esses são os problemas, são os nossos inimigos que tiram a nossa paz, tiram o nosso sono e nos traz perturbação. Mas em nome de Jesus, eu quero ser profeta de Deus para a sua vida essa manhã. Levante a sua mão. Eu profetizo que você vai exterminar todos os teus inimigos na força do Espírito de Deus, porque você é mais que vencedor, você é um valente de Cristo, é um guerreiro de Cristo, e Ele vai te capacitar para você vencer todos os teus inimigos do campo de batalha. Não vai restar nenhum para a glória de Deus. Quem acredita, diga amém. Amém. Quem me ouve, mais 5 minutos. Então vamos pelo menos concluir essa primeira página aqui. Paramos em Deus, né? Deus não nos tirará todos os nossos problemas de uma vez só. Meu Deus, esse estudo aqui hoje está bom demais. Não, está bom demais. Sabe por quê? Porque tem gente que chega para mim com a vida toda bagunçada, e quer que a gente faça uma oração e resolva todos os seus problemas. Exata, eu lembrei disso aqui, irmã Rosa. Organizações Tabajara. Você tomava uma pílula e resolvia todos os problemas. E essa semana eu vi minha mãe conversando com meu irmão. Eles não estão me ouvindo, né? Eu vou falar mal deles aqui. E meu irmão dizendo: rapaz, eu vi na internet ali, o cara está vendendo uma pílula para emagrecer. Aí minha mãe: eu quero. Aí eu falei assim: a senhora gosta de uma solução rápida, né, mãe? A senhora gosta de um comprimidozinho, de uma pílulazinha, de um remedinho? Não, minha filha, porque fazer dieta é difícil, né? Eu falei: maninha, eu monto uma dietinha para a senhora, eu tenho experiência, eu sei. Não, minha filha, porque a pílula se ajuda. Compra aí, Wagner, vê aí, Wagner, que eu vou... Pede para mim também, para mim e para tu. Foi porque ela gosta de quê? De uma solução rápida, né? Mas ajustar a alimentação, fazer uma dieta adequada, padronizada, individualizada. Aí ninguém o quê? Quer. Porque as pessoas, elas gostam de uma solução rápida. Então a pessoa vem a nós aqui com a vida sentimental destruída, com a vida financeira destruída, né? Com a saúde destruída, com problemas na família, vem com as 5 áreas da vida toda destruída. Aí a pessoa acha que vai receber uma oração e vai resolver todos os problemas da vida dela. Primeiro que a gente não é Deus, e depois que nem Deus vai fazer isso, né? Vai levar um tempo, mas se a pessoa perseverar, Deus vai ajudar ela a vencer os seus inimigos. Sim ou não, irmãos? Então, cada tempo você vence uma batalha. Agora, como eu tenho ensinado para vocês, você tem que identificar a prioridade. Por que tem a prioridade, sim ou não? Qual é a prioridade? O que mais te incomoda? Por exemplo, o que mais incomoda é a vida financeira, é as dívidas. Essa é a prioridade. O que mais incomoda é a vida espiritual. Essa é a prioridade. O que mais incomoda é a vida sentimental. Essa é a prioridade. O que mais incomoda, então você vai pelas prioridades e você começa pelo que é mais simples. Ninguém aqui tem o poder de se teletransportar para o 34º andar de um prédio. Alguém tem esse poder? Então você tem que começar por onde? Por baixo. Por exemplo, um dos padrões científicos para organizar a vida do ser humano é iniciar pela dieta.
Isso aí é padrão científico para organizar a vida de uma pessoa. Uma pessoa que tem a vida toda desorganizada, que não sabe controlar suas finanças, não sabe controlar sua vida sentimental, não sabe controlar sua vida espiritual, não sabe controlar suas emoções. Como que a gente começa a trabalhar com ela cientificamente falando? A gente começa a trabalhar com ela pela dieta. Porque se ela consegue controlar a sua alimentação, se ela consegue dizer não porque ela quer comer, se ela consegue comer nos horários determinados, se ela consegue comer aquilo que foi combinado e acordado com ela, então significa que ela vai conseguir padronizar e organizar todo o restante da vida dela. Então a gente começa pelo simples e pelo básico, para depois a gente querer grandes mudanças. Tem gente que quer grandes mudanças primeiro, para depois organizar o simples. Não é assim que funciona. Tem que começar pelo básico e pelo simples, para você conseguir grandes mudanças. Amém? Por isso que o segredo de todo milagre, primeiro, é a obediência. Quando você obedece, você está apto a ter grandes mudanças de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, olha pessoal, não é de uma vez só que Deus vai tirar todos os seus problemas. Mas de olho na leitura do seu estudo, para a gente encerrar essa manhã. Ele vai tirá-los pouco a pouco, também para testar a nossa paciência, o nosso comportamento com Ele. Veja Deuteronômio capítulo 7, verso 22. Não precisa abrir porque já está aqui no texto. O Senhor teu Deus lançará fora todas as nações diante de ti. Não poderás destruí-las de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha aí. Então Deus está dizendo, vocês não vão tirar todos os seus inimigos de vez, mas vocês vão tirar pouco a pouco, para que as feras, para que não se levantem inimigos maiores. Então veja que Deus vai tirar os problemas da nossa vida aos poucos, irmãos. Falar sobre isso nos últimos dias é muito difícil, porque a ansiedade tem tomado conta da sociedade atual. Sim ou não? Então as pessoas estão impacientes, ansiosas. Essa semana mesmo teve uma pessoa me procurando, desesperada. Bispo, estou desesperada, preciso de ajuda. Uma pessoa estava desesperada, irmãos. Aí eu falei para a pessoa assim, a primeira coisa que eu falei foi o seguinte, falei, irmã, primeiro, se Deus te despertou para buscar, é porque Ele quer te dar vitória. Sim ou não? Segundo, você tem que agora ter paciência. Porque a pessoa me falou tanto problema, a vida toda destruída. Aí ela queria que eu fizesse uma oração por ela, só uma oração. Então eu posso orar, mas só uma oração ia resolver? Aí eu falei, você precisa, primeiro saber que Deus quer te dar vitória, porque Ele te despertou para buscar. Segundo, ter paciência. Terceiro, ter acompanhamento. Porque entender que é um processo. Pouco a pouco, etapa a etapa, Deus vai te dando o quê? Vitória. E você vai vencendo os seus inimigos, ó. Quem está entendendo? Não é assim que acontece na sua vida que está aqui essa manhã? Não é assim que acontece na vida dos nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio? Fala para a gente aí. É assim que acontece na minha vida também. Deus foi me dando e está me dando vitória pouco a pouco. Quando você olhar para trás, você vai ver que você já trilhou um grande caminho, que você fez uma grande jornada, e você vai dizer assim, meu Deus, eu nem percebi que eu já andei esse tanto. E olha como eu venci, olha como hoje eu sou uma pessoa melhor, e olha como eu graças a Deus, estou conseguindo derrotar todos os meus inimigos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que aí eu falei para a pessoa, quinta-feira clamou da meia-noite. Tu apareceu lá? Não. Falei sexta-feira com libertação. Tu apareceu aqui? Não. Aí semana que vem pedindo oração de novo. Aí eu te pergunto, vai adiantar? Porque a pessoa não faz o que tem que ser feito. Entendeu? Então ela está atrás de quê? Ela está igual a minha mãe. Ela quer um remedinho. Ela tá, pega um remedinho para mim aí, que eu vou tomar um remedinho aqui, e eu vou emagrecer. Aí, minha mãe e meu irmão conversando, né? E eu ouvindo, né? A gente vai perder 20 quilos com esse remédio. Eu falei, misericórdia. É muito quilo, viu?
Vamos fechar o nosso estudo aqui, irmão, porque assim, esse estudo hoje está bom demais, viu? Tá ou não tá? Quem está gostando, diga amém. Vamos fechá-lo, né? Aqui Deus diz aos israelitas que destruir as nações, que destruiria as nações, mas não tudo de uma só vez, porque a montanha de cadáveres, olha aí, que se espalharia para a terra, atrairia os animais ou as bestas, está vendo aí, pessoal? E eles poderiam atacá-los e seriam muitos. Veja como Deus é inteligente, né? Meu Deus, que, né? Na nossa vida também ocorre o mesmo. Deus resolve um problema de cada vez. Olha aí, pessoal. Para que não se multipliquem contra nós a ira de Satanás, dos seus servos, e tentem nos destruir. E diante das dificuldades, voltarmos atrás. Eles serão derrotados um a um, à medida que Deus os for liberando as nossas mãos. Eu não posso derrotar o inimigo até que Deus o coloque em minhas mãos. Tenha isto como princípio. Diga glória a Deus essa manhã. Levanta a sua mão assim, para a gente encerrar, ó. Levanta a sua mão assim, a mão direita. Isso, a mão direita assim, ó. E fala assim: Deus colocará nas minhas mãos os meus inimigos, e eu vou derrotá-los um a um, em nome de Jesus. Fecha a sua mão, esmaga, lança no chão e pisa na cabeça da serpente. Eita glória! Quem pode aplaudir a Jesus essa manhã? Fica de pé dando glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Que estudo abençoado, não foi, irmão? Rapaz, eu não sei como alguém tem coragem de ficar fora de estudo desse, viu? Meu Deus do céu. Gente, eu fui edificado, eu estou transbordando. Quem está transbordando aí, dá um glória. Estou cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos orar. Então vale a pena você mandar uma pizza hoje para a casa do Bispo Paulo. Estou brincando, viu, pessoal? Estou brincando. Vamos orar. Ou então levar essa pessoa que está do teu lado para jantar hoje à noite. Fala com ela aí, ó. Fala com ela, paga uma pizza para mim hoje, rapaz. Ah, mas vocês aqui só andam fazendo dieta, né, rapaz? Missionária indiana mesmo, só come alface. Não gosta não? Ô, desculpa aí, missionária indiana. Hã? Aí tá fazendo dieta aí, o homem tá firme e forte, viu? Glória a Deus. Aí, ó. Quem trouxe a oferta e o dízimo pode se direcionar ao teu altar e trazer a sua fidelidade a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse estudo abençoado, Senhor. Espírito Santo, muito obrigado por nos direcionar. Nós aprendemos a tua palavra. O Senhor derrotará os nossos inimigos e colocará todos em nossas mãos, Pai. Essa é a nossa fé. Nós não abrimos mão da nossa vitória, porque o Senhor está conosco. E que tem que cair por terra são os nossos inimigos. Os nossos adversários vão tombar no campo da batalha, meu Pai. A opressão, a depressão, a tristeza, as doenças psicossomáticas, as enfermidades do corpo, da alma, a angústia, o sofrimento, o caos, a crise financeira, a crise sentimental, a crise emocional, as problemáticas com alguém de nossa família, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor derrotará os nossos inimigos e colocará todos em nossas mãos, porque o teu nome será glorificado, meu Pai. Nós entendemos que um a um o Senhor derrotará os nossos inimigos, e por isso nós estamos felizes e confiantes que já deu tudo certo, Pai, em nome de Jesus. Guarda os teus filhos, dá a eles um dia abençoado e de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo seja com todos os irmãos, agora e para todos sempre. Aplaude Jesus. À noite, culto da família. Hoje vai estar pregando aqui uma pastora, a apóstola Gleide. Vai ser uma bênção, hein? Venha, Deus vai falar com você.